Os aminoácidos de cadeia ramificada possuem uma cadeia alifática, ou seja, um átomo de carbono central ligado a 3 ou mais átomos de carbono. Entre os aminoácidos proteinogênicos, existem 3 que são desse tipo de cadeia ramificada: a leucina, isoleucina e valina. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao episódio número 10 do FitCast. Meu nome é Gabriel Soeiro e hoje o tema desse podcast é BCAA, benefícios que vão além, com mais uma sessão de exercícios para o seu conhecimento. Os BCAAs, mais conhecidos dessa forma, são suplementos usados basicamente para o crescimento muscular e melhora no desempenho físico. Mas será que ele serve somente para isso? Fique conosco que o FitCast começa agora. A leucina, isoleucina e valina são aminoácidos agrupados, porque são os 3 únicos a terem uma cadeia que se ramifica para o lado. Juntas, elas formam de 30 a 40% de todos os aminoácidos essenciais presentes no corpo e cerca de 40% dos encontrados nos músculos. Diferente da maioria, os BCAAs são quebrados nos músculos e não no fígado. Por esse motivo que é dito que eles também têm um papel de produção de energia durante o exercício. Apesar da teoria de longa data dizer que você tem que tomá-los de 45 a 60 minutos após o treino para atingir o máximo de benefícios para a construção muscular, algumas pesquisas mais recentes indicam que essa janela de tempo pode ser de até 5 horas após o exercício. Tomar BCAA durante o treino foi estudado um pouco no treinamento de resistência, como corrida à distância e ciclismo. Quando 193 homens que participaram de uma maratona receberam 16 gramas de BCAA durante o evento, eles não correram mais rápidos que os homens que receberam placebo. Além disso, pesquisas em ciclistas falharam em mostrar uma melhora no desempenho físico após a ingestão de BCAA durante o exercício de resistência, embora os suplementos possam ajudar a reduzir a fadiga mental. Ou seja, as pesquisas para esclarecer o momento ideal para tomar BCAA ainda é limitada e pode não fazer muita diferença se os aminoácidos são tomados antes ou depois do exercício. E talvez você não precisa nem ser rígido em questão de horário ao tomá-los para melhorar sua construção muscular. Outros fatores que podem melhorar a eficácia do BCAA, mostrados em uma revisão recente de estudos, os cientistas descobriram que 3 fatores pareciam ser importantes para limitar os danos musculares relacionados ao exercício através de suplementos de BCAA. Primeiro, você pode precisar consumir uma dose diária de pelo menos 200 mg por quilo de peso corporal. Se você pesa 70 kg, deve tomar mais ou menos 14.000 mg ou 14 gramas de BCAA. Segundo, você precisa continuar seu regime de suplemento de BCAA a longo prazo, pelo menos 10 dias consecutivos. Terceiro, a frequência com que você toma o suplemento pode ser um fator. Dividir sua dose diária total em 2 ou mais doses, como antes ou depois do exercício, pode ser benéfico também. Lembrando, é claro, que existem outros aminoácidos que vão te ajudar na construção muscular, ou seja, não existe somente o BCAA para tomar. Os BCAAs também desempenham vários outros papéis no seu corpo, como regulação dos níveis de açúcar, preservando as reservas de açúcar no fígado e nos músculos, podem ajudar a reduzir a fadiga que você sente durante o exercício, reduzindo a produção de serotonina no cérebro. E dos 3, acredita-se que a leucina tenha maior impacto na capacidade do seu corpo de construir músculos, e a isoleucina e valina parecem mais eficazes na produção de energia e na regulação dos níveis de açúcar no sangue. E como foi dito no início desse podcast, os 3 famosos aminoácidos estão relacionados a muito mais benefícios que as pessoas imaginam. E eu separei 5 que são de extrema importância você saber. E o primeiro é aumentar o crescimento muscular. Esse é um dos usos mais populares do BCAA. A leucina ativa uma certa via no corpo que estimula a síntese proteica muscular, que é o processo de produção muscular. Em um estudo, as pessoas que consumiram uma bebida de 5,6 gramas de BCAA após o treino de resistência tiveram um aumento de 22% maior na síntese proteica em comparação com aqueles que consumiram uma bebida placebo. Portanto, embora os BCAAs possam aumentar a síntese de proteínas musculares, eles não podem aumentar ao máximo sem os outros aminoácidos essenciais, como os encontrados na proteína do soro do leite ou outras fontes completas de proteína. O segundo é diminuir a dor muscular.
É muito comum sentirmos dores 1 ou 2 dias depois do treino, ainda mais se for um treino novo. Essa dor se chama de dor muscular de início tardio, que acontece de 12 a 24 horas após os exercícios e pode durar até 72 horas. Alguns estudos indicaram que os BCAAs foram capazes de diminuir os danos nos músculos, o que pode ajudar a reduzir essas dores. Em outro estudo, algumas pessoas que suplementaram BCAA antes de um exercício de agachamento apresentaram dores e fadigas musculares reduzidas em comparação ao grupo de placebo. Terceiro, reduz a fadiga do exercício. Todo mundo experimenta a fadiga do exercício em algum momento. A rapidez com que você cansa depende de vários fatores, incluindo a intensidade e duração do exercício, condições ambientais e seu nível de nutrição e condicionamento físico. Os músculos usam o BCAA durante o exercício. Quando isso ocorre, os níveis de aminoácido triptofano no cérebro aumentam. No seu cérebro, o triptofano é convertido em serotonina, uma substância química cerebral que contribui para o desenvolvimento da fadiga durante o exercício. Em 2 estudos, os participantes que suplementaram com BCAA melhoraram seu foco mental durante o exercício, o que é pensado como resultado do efeito redutor de fadiga. O quarto é evitar a perda muscular. As proteínas musculares são constantemente quebradas e reconstruídas. O equilíbrio entre a quebra e a produção de proteínas musculares determina a quantidade de proteína nos músculos, ou seja, a diferença entre quanto se ganha e quanto se perde. A perda ou degradação muscular ocorre quando a degradação de proteínas excede a síntese de proteínas musculares. Nos seres humanos, os BCAAs representam cerca de 35% dos aminoácidos essenciais encontrados nas proteínas musculares. Eles representam também cerca de 40% do total de aminoácidos requeridos pelo seu corpo. O quinto e último é que ele pode beneficiar pessoas com doenças hepáticas. Exatamente, os BCAAs podem melhorar a saúde de pessoas com cirrose, uma doença crônica na qual o fígado não funciona adequadamente. Estima-se que 50% das pessoas com cirrose desenvolvam encefalopatia hepática, que é a perda da função cerebral que ocorre quando o fígado é incapaz de remover toxinas do sangue. Embora certos açúcares e antibióticos sejam os principais pilares no tratamento da encefalopatia hepática, os BCAAs também podem beneficiar as pessoas que sofrem da doença. Uma revisão de 16 estudos, incluindo 827 pessoas com encefalopatia hepática, descobriu que tomar suplemento de BCAA teve um efeito benéfico nos sintomas e sinais da doença, mas não teve efeito na mortalidade. E vários estudos mostraram que tomar suplemento de BCAA pode oferecer proteção contra o câncer de fígado em pessoas com cirrose hepática. E para fechar, vou falar alguns dos principais alimentos naturais que podem te ajudar a manter os níveis altos de BCAA, se você não puder ou não quiser tomar o próprio suplemento. E aqui vai: carne moída, 100 gramas, equivale a 6,8 gramas de BCAA. Peito de frango, 100 gramas, 5,88 gramas de BCAA. Proteína do soro do leite em pó, 1 colher ou scoop, equivale a 5,5 gramas de BCAA. Proteína de soja em pó, 1 colher ou scoop, equivale a 5,5 gramas de BCAA. Atum enlatado, 100 gramas, equivale a 5,2 gramas de BCAA. Salmão, 100 gramas, equivale a 4,9 gramas de BCAA. Peito de peru, 100 gramas, equivale a 4,6 gramas de BCAA. Ovos, 2 unidades, equivale a 3,28 gramas de BCAA. Queijo parmesão, 50 gramas, equivale a 4,5 gramas de BCAA. Leite, 235 ml, equivale a 2,2 gramas de BCAA. E iogurte grego, 140 gramas, equivale a 2 gramas de BCAA. E chegamos ao final desse episódio do FitCast. Esperamos que você tenha gostado e aplique as dicas passadas nesse podcast. Se você tiver curiosidade sobre algum tema ou sugestão, não hesite em mandar para nós. E se você quiser ficar por dentro dos podcasts, nós publicamos um episódio por semana no YouTube, Instagram, Facebook, Deezer e Spotify. Então nos sigam. Meu perfil é @GabrielSoeiro, Soeiro com 0 no final. O Instagram do FitCast é @FitCastBR e se inscreva em nosso canal no YouTube, FitCast. O link das nossas redes sociais estão na descrição deste podcast. Até semana que vem, abraços e bons treinos!